Beleza, então. Vamos começar orando, então? Senhor Jesus, nós te louvamos e bendizemos porque o Senhor é bom, o Senhor é cheio de graça e misericórdia, e isso é um motivo suficiente, Senhor, para que a gente venha com alegria diante da Tua presença, porque o Senhor estende as Suas mãos de benevolência por quem o Senhor é e nos aceita pelos métodos de Cristo Jesus. Senhor, eu te louvo e te peço, Senhor, nos ilumina os nossos olhos, para que a gente veja as maravilhas da Sua lei e também, Senhor, nosso coração e mente seja transformado, para que a imagem do Teu Santo Filho, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, eu vou recapitular o que a gente viu nos dois últimos estudos, e a gente vai dar sequência e vamos falar apenas de um versículo. Mas desse um versículo, eu vou falar sobre 5 coisas, né? Eu tenho um material aqui, depois eu vou dividir a tela, mas vamos lá, recapitulando o que está sendo dito aqui em Mateus capítulo 13. Jesus vem à beira da praia, uma grande multidão fica em torno de Jesus. Jesus entra num barco, se assenta e começa a falar para aquela multidão. E aí, no que ele está falando, ele começa a falar sobre a parábola do semeador. Os discípulos veem Jesus falando por meio de parábola e aquela multidão toda, e eles começam a se questionar: por que Jesus está falando por parábolas? Porque provavelmente as pessoas estão ouvindo e não estão entendendo Jesus. Esse foi o que a gente viu na primeira aula. E aí nós falamos a respeito de que quando Jesus está ensinando ali, ele está ensinando para que todos ouçam, mas nem todos vão entender. E aí onde que Jesus fala assim, olha, nem a todos é dado a entender os mistérios, os segredos do reino dos céus. E foi isso que nós falamos na nossa primeira aula, né? A questão de como que Deus trabalha na salvação, porque a salvação do homem não depende do homem, mas depende de Deus, de Cristo, do Espírito Santo regenerar o homem. Foi isso que a gente falou resumidamente na primeira vez que falamos dessa parábola. Da segunda vez que falamos, eu enfatizei aqui o fato quando Jesus fala no versículo 12, pois a quem se tem será dado mais ainda em abundância, e ao que tens, até o que tens será tirado. E aí, na essência disso, é o seguinte, quando as pessoas ouvem a parábola, aqueles que ouvem com desdém, com mau grado, tipo assim, Jesus contou essa historinha tão simples, tão boba, já sei, já entendi, eu já sei. Esses ouvem de mau grado, então eles não despendem tempo, não dedicam a sua mente para procurar entender o que Jesus está falando, e aí eles simplesmente entendem a história. Mas aqueles que ouvem com bom grado, que é o que vai falar aqui nos versículos seguintes, é aquele que procura entender. Ele entende, ele compreende, então ele vem a ser curado por Jesus, porque a palavra penetrou no coração dele, não ficou simplesmente no intelecto, mas penetrou na alma dele, porque ele tá querendo realmente conhecer. E é esses que são eleitos, é para esses que Jesus está falando. São para aqueles do qual os ouvidos e olhos estão abertos. No resumo, foi isso que falamos na quarta-feira passada. Tá? Hoje, então, depois que Jesus apresenta esse cenário para os discípulos, quer dizer, ele está lá na frente à multidão, está ensinando, os discípulos veem o cenário, veem a multidão, Jesus explica por que ele está falando parábola, qual que é o propósito, porque a pregação é para todos, mas somente alguns vão entender, não porque somos capazes, mas é porque é o Espírito Santo de Deus que nos dá o entendimento. Muito bem. Aí Jesus termina falando assim, olha, que ele termina falando, explicando o propósito, porque ele está falando parábolas, e aí ele vai começar a explicar a parábola, né? Ele vai explicar parte por parte da parábola. E nós vamos pegar hoje somente o versículo 19, Mateus 13, 19. Eu vou aqui, se você tiver a Bíblia aí, você pode abrir, mas eu vou colocar aqui o texto. Você está vendo aí o texto aí, Felipe? Na tela? Beleza. Então, muito bem. Jesus, então, a partir do versículo 19, vai começar a explicar a partir do versículo 18. Né? Ele vai falar no 18 e vai falar assim, atendei vós, pois, a parábola do semeador. E aí ele vai falar a parábola.
tá? Nós vamos ficar só nesse primeiro versículo. E aí no versículo 19, como está na tela, diz assim: a todo o que ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Tá? Muito bem. Vou falar sobre 5 coisas aqui nesse versículo. Né? Vou falar sobre o conteúdo da semente. Vou falar sobre a característica, aqui, a característica de quem está semeando. Em que parte do coração está sendo semeado, o reino opositor e o mecanismo para matar a semente. Tá legal? E aí, Carol e Trivelone vão participar aqui nas perguntas que eu vou fazer. Tá? Muito bem, olha. A parábola é a seguinte: saiu um semeador a semear. Então, imagine você, uma pessoa que vai trabalhar no campo, tem um monte de semente na mão, vai jogar no campo. E essa semente vai cair em diversos lugares, que é o que essa parábola está falando. Cai em 4 lugares diferentes. A primeira delas é esse versículo que está dizendo aqui. Que ele foi lá, foi semear e a semente caiu à beira do caminho. E Jesus está explicando o que significa a semente cair à beira do caminho, que é o final do versículo aqui. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Tá? Então, esse é o primeiro cenário em que, quando o semeador está semeando, né, a semente, cai à beira do caminho. Muito bem. Primeira pergunta aqui que eu vou fazer, Trivelone. Na primeira parte aqui do versículo, a minha pergunta é o seguinte: qual é o conteúdo, qual é a mensagem a respeito, qual é a mensagem que está sendo semeada na primeira parte do versículo? É a respeito do quê? É a palavra que Deus fala ao coração de cada um. Sim, mas leia o versículo, só a primeira parte até a primeira vírgula. A respeito do que está sendo semeado? Todo que ouve a palavra do reino e não a entende. Até aí. Qual é o conteúdo? Qual é a mensagem da palavra? O reino de Deus. O reino de Deus. Perfeito. É isso aí. Então, a semente que está sendo plantada, que está na figura do semeador, a semente é a respeito do reino de Deus. Só recapitulando, o que é o reino de Deus, Trivelone? O reino de Deus é a verdade, a palavra de Deus. Sim, aonde? Na igreja, no governo, Dentro na de política? nós. Hã? Dentro de nós. Exatamente, no coração do homem. Ou seja, o reino de Deus é estabelecido no governo, no nosso coração. Então, como é que o reino de Deus é estabelecido? Quando o meu coração se submete à palavra de Deus, ao comando de Deus. Ou seja, Deus governa a minha vida, porque Ele me comprou pelo sangue de Cristo. Me comprou pela palavra, pelos méritos de Cristo. Então, esse é o reino de Deus. Então, o conteúdo dessa semeadura são as verdades em relação à palavra de Deus, que são as verdades que contêm as verdades do reino de Deus, tá? Essa é a essência. E por que isso é importante? Bom, porque o reino de Deus não é filosofia, não é ciência, não é moral, não é boas obras, não é simplesmente você parecer bonzinho. O reino de Deus não é nada disso. O reino de Deus é a palavra de Deus, né? Que reina no nosso coração. Então é isso que é semeado no nosso coração e é isso que vai transformar a nossa vida. O que pode acontecer, e é isso que eu queria ressaltar, que às vezes as pessoas estão falando, que está falando do reino de Deus, mas ela está falando a respeito, até que parcialmente do reino de Deus, mas misturando com filosofia, com política, com boas obras, moral, né? Então, o reino de Deus é essencialmente, a palavra de Deus. Nada fora disso. A autoridade do reino é a palavra. Tudo vem daqui. Então,
por exemplo, às vezes as pessoas usam a Bíblia, mas colocam experiências espirituais, visões, profecias, e aí mistura e está falando do reino, mas está misturado. Como é que a gente sabe se realmente o que está sendo semeado é a palavra de Deus? Realmente é a verdade de Deus. O único jeito é colocar tudo que está sendo dito dentro do crivo da palavra. Ou seja, isso está na Bíblia. Isso realmente, a Bíblia ensina isso. Porque se não estiver na palavra de Deus, não é o reino de Deus isso. Exclui isso para fora. Né? Então, isso é importante, e eu vou ressaltar com mais detalhes aqui para frente, porque às vezes as pessoas transformam o que é o reino de Deus com uma embalagem que denigre a essência do reino de Deus. Então, por exemplo, hoje tem Jesus gay, tem pastor gay, coral gay, em São Paulo, por exemplo, tem. Então, é uma pregação que está falando de Jesus, tem coral, tem pastor, tem tudo, tem até igreja, mas está misturado. Não é a verdade de Deus. E tem outras tantas sementes que é uma abordagem mais filosófica, né? As pessoas vão dizer assim para você que a Bíblia não é a verdade de Deus, ela contém a verdade de Deus. É muito sutil isso. Qual que é a diferença? Se eu falo para você que a Bíblia contém, isso quer dizer que eu, Sérgio, tenho que ler a Bíblia e ver o que é a palavra de Deus. Eu vou definir o que é a palavra de Deus. Então eu vou definir o quê? O que eu acho que é conveniente para mim. Eu não vou deixar com que a palavra seja autoridade sobre a minha vida. Eu vou definir o que eu acho que é certo e o que eu acho que é errado. Que é o pensamento relativo, ou seja, para mim é uma verdade, para você é outra. Então, a palavra passa a ser não ser a essência, mas ela passa a ser secundária, tá? Isso é simplesmente um exemplo aqui do que como que a semente pode ser corrompida. Mas a palavra de Deus é a Bíblia, ela é a autoridade máxima. E crer em Cristo é crer que a Bíblia é a verdade de Deus. Né? E obedecer a Cristo é se você obedecer à palavra de Deus. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar a respeito do conteúdo. O conteúdo do reino, que é no nosso coração, é a palavra de Deus no nosso coração, que muda a nossa forma de pensar, de ver, de agir, porque você passa a ser obediente à palavra de Deus. Tá bom? Alguma pergunta, Carol, Trivelone, principalmente a respeito sobre visão, profecia, ou filosofia, ou experiências? Alguma pergunta aqui, Trivelone? Beleza. Não? Por enquanto, não. Então, beleza. Vamos lá. Então, vimos então o conteúdo da semente, que é a palavra de Deus. Somente ela. Característica de quem está semeando. Bom, essa é... Imagine você, sai um semeador a semear, e aí, quando ele está semeando, você vai ficar impressionado não com a semente que ele está te dando. Você fala, puxa, isso aqui é a palavra de Deus. Mas você fica impressionado com o semeador. Você fala, nossa, que semeador poderoso, cara. Como esse cara, olha só como ele fala, olha como ele veste, olha como Deus usa ele. Nossa, meu Deus, que homem de Deus é esse? Que homem, meu Deus, eu preciso pedir para ele orar por mim. Será que Deus vai usar ele para me dar alguma revelação? Meu Deus do céu, olha, mas esse pastor, eu vou falar para você, ele é demais. Ele é demais. Se o evangelho, se a semente, que é a palavra de Deus, é a autoridade máxima, a minha pergunta é o seguinte, faz sentido aquele que está semeando chamar mais atenção do que a semente? Felipe? Não, jamais. Jamais. Jamais, porque você acaba sendo quer ser uma estrela, né? Você chama atenção para você. E aí, aquelas pessoas que estão atrás em busca da palavra de Deus passam a ir atrás daquele homem. Porque a pessoa vai ficar impressionada com o homem, não com a palavra que ele está pregando, né? Exatamente. Mas suponha hoje, como é que são as igrejas hoje? Você chega
já tem aquele... Depois eu vou falar esse detalhe mais à frente aqui ainda. Mas já tem aquela música super legal, aquele cara cantando com a flauta transversal, né? Não sei se a flauta transversal bem bonitinho, aquele gingado bem legal no violão, né? E aí aquele clima. E aí tá lá de repente assim, aí chega um cara, o púlpito sobe assim elevado do chão, tá? O púlpito sobe, aí chega lá o pastor e aí ele desce do púlpito e sobe e tal, ele fala, ele aponta, ele até fala da verdade de Deus. Ele até fala. Mas é muito sutil, mas toda a ênfase não está na palavra, está em quem está falando. Porque da forma como ele fala impulsionando, ele move as pessoas começam, ele fala assim, levante a sua mão, você já levanta a mão, você já começa a chorar, aquele clima, aquela música, e ele começa a falar para você, você fica assim impactado, nossa, que bênção. E aí quando você chega numa igreja, que é uma igreja tranquila, o pregador fala simplesmente a palavra, não tem aquele show, aquele espetáculo. As pessoas chegam lá na igreja e falam assim, que culto sem graça, não senti o mover do Espírito ali. Nós vamos já ver o porquê que as pessoas falam isso. Mas as pessoas ficam esperando mais a questão das luzes, do movimento, é isso que está mexendo com ela. Não é a palavra. Então, quando chega uma pessoa, simplesmente fala assim, irmãos, abra sua Bíblia, nós vamos ler tal texto, ele começa a explicar o texto. As pessoas falam, nossa, cara chato, não tem o fogo do Espírito, não tem a presença, não sente nada quando o cara fala. Mas ele está explicando o quê? Ele está explicando a palavra, está levando as pessoas para a palavra, a pensar a palavra, não está chamando a atenção para ele. Aí as pessoas falam, que chato esse culto, não gostei não. Né? Então, a segunda coisa que eu queria chamar a atenção, além do conteúdo, é a característica de quem está semeando. Como que essa parábola aqui não somente vai falar do coração de quem está recebendo, mas vai falar a característica de quem está falando a palavra. Então, a pessoa que está falando a palavra, ela nunca vai chamar atenção para ela. Ela sempre vai apontar para Cristo, para a verdade do reino. Vai levar você a buscar a Cristo, a depender de Cristo, a buscar a palavra. E não buscar ela, a oração dela, a revelação dela, o conselho. O pastor pode até aconselhar, o pastor pode até e deve fazer isso, mas nunca centralizando nele a evidência, mas sempre levando a evidência a Cristo e a palavra. Tá bom? Então, isso é a segunda coisa que eu queria falar. A terceira coisa que eu queria falar é a respeito agora, não agora daquele que é o semeador e nem a semente, mas agora qual é o estado, em que lugar do coração a semente vai cair. Então, só para explicar para vocês uma coisa. O coração tem 3 partes. Somos complexos, né? E somos 3 em 1, tá? Mas somos compostos pela nossa mente, pelas nossas emoções e pela nossa vontade. Carol, pergunta para você. Dentro dessas 3 coisas, mente, vontade e emoção, qual é a parte mais elevada do homem? Mais elevada, o que é que você quer dizer com isso? A parte mais importante a mente. do homem. Ou a mente. A mente? O coração. O coração? Espera aí, a mente, vontade... O coração, e o coração... Coração é uma figura de linguagem que a Bíblia usa. A mente, né? E não é o coração físico, tá? Assim para vocês. Tá? É uma figura de linguagem que se diz menção ao interior do homem, que envolve as emoções, a vontade e a mente dele, tá? Então, a minha pergunta, Carol, é o seguinte: dessas 3 partes do interior do homem que a Bíblia menciona como coração, tem a vontade, as emoções e a mente. Qual é a parte mais elevada do homem? A mente. Por quê? Porque é onde...
está o entendimento e de onde parte a vontade e as emoções. Você concorda com isso, Trivelloni? Eu acho que é a emoção, Sérgio. Você acha que é emoção? Eu gosto Eu desse acho que Trivelloni, viu? Eita Deus! Muito bem. porque o homem se deixa levar pela emoção, na, Tá. na minha opinião. E aí uma coisa leva a outra, a emoção leva para a vontade. Mas o mais importante onde vai ficar tudo mesmo é a mente, né? Porque você não. Mas eu acho que o homem deixa sobressair mais a emoção. Tá bom. Gostei do seu comentário. Muito bem. Vamos então agora fazer a abordagem da pregação, da semeadura, nas três perspectivas do homem. Na perspectiva da vontade, na perspectiva da emoção e, por último, a perspectiva da mente. Vamos lá. Eu sou um pastor, estou na igreja e eu vou pregar a mensagem para você. Só que eu vou apontar e vou fazer uma mensagem para você voltado para a sua vontade. Aí você chega na igreja quebrado financeiramente, quebrado no seu relacionamento, quebrado na sua vida, está quebrado, você está com baixa estima, você já perdeu a vontade de procurar emprego, você já está desacreditado, você está pensando até morrer, você está depressivo. Aí eu começo a pregar para você, meu irmão, Deus é contigo. Olha, Ele quando atua na sua vida, Ele levanta você, porque Ele abate, mas Ele levanta. Ele é que faz você andar por caminhos elevados. É Ele que vai abrir as portas. Você só precisa tomar uma decisão de obedecê-lo, de segui-lo, porque se você buscá-lo, Ele vai te abençoar, Ele vai ser contigo, Ele vai mandar seus anjos. Você só precisa tomar uma decisão. Toma uma decisão por Cristo. Busca Ele. Agora, faça um compromisso com Deus. Traga aqui uma oferta de ouro, uma oferta do seu melhor, como aquela viúva fez em Serepta. Ela deu tudo, e faça a prova de Deus. Você só precisa fazer um compromisso com Deus. Aí você está baixa estima, você fala assim, poxa vida, eu estou quebrado, estou arrebentado. E já que Jesus é tão poderoso assim, que ele pode abrir as portas, eu só preciso ir lá e dar o meu melhor para ele. Aí o que você faz? Ah, meu amigo, você vai lá, você dá a oferta de ouro. Você dá o que você tem no bolso, R$1.000, R$5.000. Por quê? Eu estou trabalhando aonde? Na sua vontade. Na sua necessidade. Então, a sua necessidade é sair do seu problema. Então, qualquer coisa que eu falo para você, você vai fazer. Eu falo para você, vem aqui na frente. Todo mundo vai na frente. Estou trabalhando na sua vontade, naquilo que você pode fazer. Aí eu chego lá, começo a orar por você e põe as mãos e falo, faça o compromisso de Deus. Você vai lá e você fala, eu faço o compromisso, porque eu estou trabalhando na sua vontade. Então, na altura do campeonato, na vontade, você não está se questionando se é, se não é. Você só quer sair do seu problema. Você só quer resolver a sua questão. O que eu preciso fazer? Eu vou lá e eu dou a volta, dou comida na rua para os pobres. O que o pastor falar aqui, eu vou fazer. E aí, o pastor manipula você. Ele faz o ambiente. Ele manipula você e você nem percebe. Você acha ainda que ele é de Deus. Porque ele está manipulando você. Ele está trabalhando na sua necessidade, na sua vontade de sair, você não tem para onde. E ele gera uma vontade em você e você obedece ele sem ele fazer o mínimo esforço. Essa é a pregação da palavra de Deus sendo direcionado no seu coração à sua vontade. Então você nem está pensando na palavra, você está pensando no resultado. É isso que você está pensando. Muito bem, esse é o primeiro cenário da vontade. Agora eu vou fazer a pregação para você da emoção. Tá lá o cara no tecladozinho, tocando aquela música bem suave. Aí vem e ele fala assim, e ele começa a pegar uma passagem da mulher do fluxo de sangue. Meus irmãos, imagine aquela situação, a mulher já estava há anos, já tinha usado todo o seu dinheiro,
já tinha ido a médico, já tinha sofrido. Oh, meu Deus! Não é assim também a nossa vida. Você está sofrendo na sua situação, você não tem onde você pode buscar mais um socorro e você está aflito. E você só vê uma multidão, mas aquela mulher, vendo a multidão, foi até Cristo. E você já começou a se derreter em lágrimas. Porque você está tão dolorido na sua alma, com a sua aflição, com a sua dor, que você começa a chorar e você, meu Deus, e ele fala assim, mas venha Cristo. Aí você já começa a chorar e olha, eis que vejo. Estou vendo aqui agora anjos. Anjos, eu estou vendo anjos aqui agora. Oh, meu Deus, já começa a falar em línguas. E é o tecladinho tocando. E ele começa a apelar para suas emoções. Venha. Diga a Jesus que você o ama. Levante a mão, comece a glorificá-lo. Você levanta a mão. Oh, Senhor. Senhor. Se derrame agora perante o Senhor. Diga a Ele o seu problema. Toque nas suas vestes. Aí você fica lá contrito. Ele está direcionando você nas emoções. A palavra que ele está direcionando em você são as suas emoções. Então você está amargurado, você está triste, você está aflito. Você quer ouvir uma palavra, quando você está nesse estado, você quer ouvir uma palavra de consolo. Alguém que pega você no colo e fala assim, coitadinho de você. Mas olha, Deus é com você. Deus vai transformar a sua vida. E você ali chora, chora, chora. E ali você se quebranta por causa do ambiente da música. E você ali, você também faz tudo o que você pode. Porque ali o foco não está em Cristo, na palavra. O foco está em você. Na sua necessidade. Seja ela da vontade de sair da situação ou da emoção, da dor que você está sentindo. Muito bem. A terceira abordagem. A terceira abordagem, que é a mente, a pessoa pode pregar para você e ela te encanta com a sabedoria que ela tem. Ela mostra para você o quanto ele é intelectual. Nossa, esse pastor, ele cita o hebraico, cita o grego. O cara fala decorado. Meu Deus, e ele envolve você com a pregação da palavra e você fica assim, você ouve ele falar, você fala, meu Deus, como ele fala bem, olha, porque toda a ênfase que ele está fazendo na sua mente, ele não está fazendo você trabalhar a sua mente, mas ele está impressionando você, porque você é uma pessoa que pensa, e aí você aprecia uma pessoa inteligente, você aprecia os argumentos, você aprecia a forma, a sofisticação de como a mensagem é passada, você fica encantado, você fala, nossa, que homem de Deus, porque da forma como ele fala, e a sua mente é impressionada. E você fala, não, realmente esse cara tem autoridade. Você fica impressionado. E ele está trabalhando na sua mente. Mas ele mistura a verdade com a meia-verdade, ou a mentira. E ele te impressiona. E você acha que o cara é uma coisa... ele é muito bom. Você fica impressionado com ele. Muito bem. Essas são as 3 formas em que, quando o semeador sai a semear, que você pode ficar impressionado. Na sua vontade, nas suas emoções ou na sua mente. Tá bom? Eu dei um exemplo aqui, mais ou menos, de como que é o falso pregador plantando a falsa semente. Ele vai trabalhar na sua vontade, na sua necessidade. Você é o centro. O verdadeiro pregador, que a ênfase está na palavra, ele vai trabalhar e vai levar você em que área que ele vai trabalhar em você, no versículo 13 agora, 19. Leia novamente Strevelloni, até a primeira vírgula. Leia novamente. Todo o que ouve a palavra do reino e não a entende. Muito bem. Esse semeador aqui é o verdadeiro, é o de Deus. Ele está direcionando a mensagem dele para qual área do coração do homem? Para a vontade, para a emoção ou para a mente? Todo o que ouve a palavra e não a entende. Eu acho que para emoção, O que faz você pensar? É a emoção? não, O é a que faz mente. você pensar? Tá levando pela mente, pelo lado da mente. Exatamente. A verdadeira pregação
do verdadeiro evangelho vai levar você a pensar. Vai levar você a pensar no quê? É pensar em você ou a pensar na palavra? Carol. Eu acho que vai fazer os dois. Vai levar você a pensar na palavra e, ao mesmo tempo, vai levar você a pensar em você, na sua situação, no seu estado, diante da palavra. Sim, mas vamos colocar isso. Isso é uma consequência. Eu vou explicar, eu vou pegar esse parênteses que você colocou. Sim, de fato, leva a pensar nas duas coisas. Mas se você fosse Primeiro priorar... na palavra. Oi? Oi? Primeiramente na palavra. Isso, primeiramente na palavra. Como consequência disso, você depois pensa em você. Mas o que eu quero centrar aqui é o seguinte: a verdadeira semeadura de Deus no coração do homem leva você a pensar em Deus primeiro. Você pensa em Deus, você pensa na palavra primeiro, no que ele está falando para você. Então, não é a sua vontade, não é a sua emoção, não é a sua necessidade, não é que você é o centro. O centro é o rei e a sua palavra, o seu governo, a palavra dele. Tá bom? Diga, Carol. Primeiro você tem o entendimento da palavra, do reino, e depois que você tem esse entendimento, você é capaz de olhar para você. Isso, exatamente. Isso é uma Entender. consequência que vem depois. Exatamente. Isso é uma consequência que vem depois. Então, muito bem. Então, a gente viu aqui que o verdadeiro semeador, que fala a verdadeira palavra do reino, vai direcionar a pregação para a mente, para levar a pessoa a pensar. Então, o que é falso, o que é mentiroso, é um evangelho que vai trabalhar em você na emoção, na sua vontade, na sua mente também, mas para te manipular. Ele vai trabalhar na sua necessidade. Você é o centro. Então, ele vai te acariciar, ele vai te propor uma forma de viver que Deus vai ter que servir você, não você servir a Deus. É Deus em função de você. É Deus contigo. É Deus vai abrir a porta. Tudo em função de você. E não você em função de Cristo. Então, é um evangelho que é aconchegante. Você sai de lá, que culto abençoado. Lógico, você está com uma nova perspectiva de ser abençoado na sua vontade, na sua necessidade, nas suas emoções, no seu pensamento. Você está alegre, você está feliz da vida. Né? Mas o verdadeiro evangelho vai trabalhar na sua mente, vai fazer você pensar na palavra de Deus, no reino de Deus. Quem é Deus? O reino dele, qual que é o propósito dele para a sua vida. Esse é o evangelho. O evangelho não deixa você burro. Não deixa você sendo manipulável. O evangelho faz com que você expanda a sua mente. Mas não simplesmente pelo conhecimento, mas expandir a sua mente em relação à mente de Deus, ao conhecimento de Deus, às verdades de Deus. Então ele abre a sua mente. Porque o evangelho, o verdadeiro evangelho, liberta e não te traz cadeias. Né? Esse é a grande diferença da verdadeira pregação. Antes de eu continuar aqui, vou abrir aqui perguntas. Trivelone, alguma pergunta? Não, por enquanto não. Tá bom, alguma pergunta, Carol? Não. Então tá joia. Então vamos mudar a sequência. Olha só. Então, nesse versículo aqui, a palavra foi pregada, o semeador saiu a semear, e aonde caiu, o que aconteceu com a semente? O que aconteceu com a pessoa que recebeu a semente, Carol? No versículo, na primeira vírgula, até a primeira vírgula. O que aconteceu? Não entendeu. Ele não entendeu. Ele não entendeu. A minha pergunta é o seguinte: o homem é capaz de entender a mensagem do Evangelho, Trivelone? Eu acho que é. Se ele estiver no centro da vontade de Deus, que é buscando a Deus, buscando a palavra de Deus, se ele estiver realmente olhando para Deus, olhando para Cristo, eu acho que ele começa a abrir um pouco mais ele fica com a mente mais clara para entender aquilo que Deus quer dele e o que Deus quer falar com ele. Tá.
Agora, se Eu o cara vou, não tiver nessa busca, eu acho que não. é, eu vou pegar esse ponto que você falou, mas eu vou falar, vou falar isso que você falou de uma outra forma. A palavra de Deus, é a característica da palavra de Deus. Tem muitas coisas difíceis de entender. Mas a essência para a salvação do homem, todo homem é capaz de entender. Até uma criança. Né? Independente se ele está buscando a Deus ou não, a história, o plano de Deus para o homem de salvação, ela é completamente clara. Nenhum homem pode falar assim, é muito difícil de entender. Porque o homem vai entender, quer dizer, o plano de Deus, da morte de Cristo na cruz, da redenção, do perdão dos pecados, da regeneração do homem. O plano de Deus com relação à salvação do homem, isso é muito claro, né? Para o homem. Todo homem vai ser capaz de entender, porque essa é a característica da verdade de Deus. A verdade, ela é clara. Mas nem todos vão entender de tal forma que sejam transformados. Aí é outra coisa, que é o que você falou. Que se a pessoa estiver buscando, que é o que Jesus estava falando aqui antes da passagem dos dois estudos que a gente viu, que Jesus está falando, todos vão vir, todos vão entender a mensagem, mas nem todos vão ser transformados pela mensagem. Porque quando a pessoa busca de bom grado, está buscando a Deus, que ela entender a verdade, ela fala assim, poxa, eu preciso mudar. Eu preciso abandonar meu pecado. Eu preciso servir a Cristo, eu preciso me arrepender. Né? Agora, essa consciência de falar assim, poxa, eu sou um pecador. Aí você começa a se ver, poxa, eu sou um pecador. E para servir a Jesus, eu preciso abandonar meu pecado, eu preciso buscar a Ele. Essa mentalidade só o Espírito Santo traz para o homem. Só o Espírito Santo de Deus abre o entendimento para que a pessoa fale assim, poxa, somente Cristo e não há outra saída. E para isso, eu preciso ver que eu sou pecador, eu preciso ser transformado. Só o Espírito Santo de Deus é que abre o entendimento para que haja transformação do coração. Se o Espírito Santo não abrir, você não entende nada. Você entende a história, você sabe contar a história. Quantas pessoas você chega na igreja, ou pessoas que já passaram por igreja, ou pessoas que são intelectuais, e ela explica a Bíblia de ponta a ponta. Mas você vê que a vida dela não condiz com a verdade de Deus. Não tem efeito nenhum. Você fala assim, poxa, o cara fala, ensina muito bem, mas olha o que ele vive. Porque a verdade não transformou o coração dele. Ele sabe explicar, porque a Bíblia é clara, mas ele não entende, porque ele não foi transformado por aquela verdade. Prova disso é o seguinte, quando Jesus é testado, que chegam para Jesus e falam assim, Jesus, um homem casou com uma mulher, ele morreu, depois a lei diz que o irmão deve casar com a mulher do irmão, e aí tinha 7 irmãos, os 7 possuíram a mulher, quando chegaram nos céus, qual vai ser o marido da mulher? Se 7 homens a possuíram. Aí Jesus vira para eles e fala assim, olha, fala isso para os fariseus, que é os caras que sabiam todo no Velho Testamento. Jesus fala assim, olha, vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, os mestres da Bíblia, que sabem explicar de ponta a ponta, Jesus está falando assim, vocês não sabem. Em que sentido? Esse entendimento aqui. Ou seja, eles sabem explicar, eles sabem ensinar, mas eles não sabem as Escrituras na sua essência de tal forma que eles são transformados, que é o poder de Deus. Ver a transformação do seu próprio coração. Tá? Então, esse abrir o entendimento, só o Espírito Santo traz. E por que é importante falar isso? Porque, como a gente tinha falado anteriormente, que a salvação não depende do homem. É exclusivamente de Deus no coração do homem. E o Espírito Santo regenera você, a sua mente, para que você passe a entender as Escrituras. Aí você olha para Jesus e fala, meu Deus. Aí você vê a glória de Cristo, você vê que é pecador, e aí você, por livre e espontânea vontade, porque Jesus não força você, mas quando você já está sendo trabalhado pela Espírito Santo de Deus, quando ele fala assim, vem, você vai. Porque você está sendo transformado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então, é uma decisão sua. Mas essa decisão sua já é porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando você há muito tempo. Né? Então, aí você entende, aí você vem para a obediência a Cristo Jesus. Muito bem. Falamos, então, a respeito desse entender. Antes de eu passar para os últimos 2 pontos, alguma questão aqui?
Não? Então vamos embora. Então, o semeador saiu a semear, jogou a semente e a pessoa ouviu, mas não entendeu. Ou seja, está precisando da ação do Espírito Santo ali. Se o Espírito Santo não abrir, a pessoa pode entender a história, mas aquilo não transforma. Aí o que acontece? Depois o versículo fala assim, depois a vírgula fala assim: e vem o maligno e arrebata o que foi semeado do coração. Muito bem. Deixa eu pegar. Antes de passar disso, deixa eu já usar aqui uma referência aqui, no próprio texto aqui. Deixa eu ler aqui para vocês. Você fala assim, poxa, mas o Sérgio está falando tanta coisa só numa frase. Será que o Sérgio está falando a verdade? Será que esse cara realmente não está me enrolando? Deixa eu mostrar aqui para vocês esse versículo aqui, ó, de 2 Coríntios. Tá vendo aí, Trivelone? Só faz sinalzinho de joia. Beleza. Olha só, 2 Coríntios 4:3. Fala assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto. Ou seja, a pessoa vai ouvir, mas ela não vai entender. Por quê? Porque está encoberto. Ela não entende. Ela entende a história de Cristo, o plano de salvação, que é claro, mas para a transformação da vida dela, está encoberto. Ou seja, ela está ainda na perdição, sem a salvação. Versículo 4 aqui. Nos quais o Deus desse século, olha aqui, isso que eu vou explicar mais daqui a pouco. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Eu vou já mencionar daqui a pouco esse versículo. Versículo 5 fala assim: pois não nos pregamos a nós mesmos. Olha só o que ele está falando. Que o pregador que está falando, o semeador que está semeando a palavra, ele não está dando a ênfase a ele mesmo. Está aqui na Bíblia. Pois, olha aqui, versículo 5. Pois não nos pregamos a nós mesmos. O que é pregar a si mesmo? É você usar da palavra, mas quem que é o centro? É o pregador, não é a palavra. Então é isso que ele está falando. Olha, o centro não sou eu, pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Ou seja, a essência é a palavra que leva a Cristo Jesus. E a nós mesmos como servos por amor de Jesus. Ou seja, as pessoas se humilham. Eu não sou diferente de vocês que eu estou pregando. Eu sou que nem vocês, eu sou servo de Cristo. Seja servo também. Então a ênfase não está no pregador, está na palavra que leva a Cristo. Tá bom? Então era isso que eu queria ressaltar por enquanto aqui agora, só para validar a questão do pregador, tá? Que não, a ênfase não é nele, a ênfase é na palavra que leva a Cristo. E porque os olhos estão encobertos, as pessoas estão perdidas, que é o entendimento que só o Espírito Santo traz. Tá? Vamos voltar então aqui na segunda parte aqui do versículo. Então, olha, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Então, muito bem. Esse versículo mostra aqui claramente que existe o reino de Deus, com a palavra de Deus, mas existe um outro reino, que é representado por quem aí, Trivelone? Quem é que representa esse reino? Maligno. O maligno. Quem é o maligno? É o diabo. É o diabo. Então, Capiroto. a realidade espiritual é fato. Né? Tanto é que você vai ver Jesus expulsando demônios, Jesus fala das questões espirituais, né? Quando ele expulsa lá os demônios do Gadareno. Então, a realidade espiritual é verdade isso. Existem demônios mesmo que se opõem às verdades de Deus. Como é que eles se opõem? Deixa eu ler aqui para vocês Efésios 2:2, né? Fala assim: nos quais outrora, quer dizer, aqui é a menção do versículo 1 que fala assim, que nós andávamos nos delitos e pecados. O homem sem Cristo andava nos delitos e pecados. Aí ele fala assim, nos quais outrora andastes, ou seja, no pecado. O que é andar no pecado? É segundo o curso deste mundo. O que é o curso deste mundo? É a mentalidade. É a mentalidade de pecado, é a mentalidade da ausência de Cristo, a ausência da palavra de Deus. Tá? Isso é o segundo curso deste mundo. E quem é que governa nesse curso deste mundo? Segundo o príncipe das potestades do ar. Pergunta, quem é o príncipe da potestade do ar, Carol? Satanás. O maligno. O maligno é o príncipe da potestade do ar. E aí no versículo agora aqui, Carol, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O que o espírito maligno opera nos homens, Carol? Desobediência. Desobediência a quem? A Deus, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, assim, muito bem. Então, o maligno, ele é um reino, espírito demoníaco. E como é que ele age
nas pessoas, ele implanta uma mentalidade que é contrário à palavra de Deus. Então, se você é homem e mulher, ele fala, não, homossexualismo é beleza, vai embora. Então, ele vai traçar uma série de coisas que é contrário à palavra de Deus, porque ele vai operar a desobediência. Porque o reino dele é a desobediência a Deus. E ele vai operar no coração dos homens para que os homens também desobedeçam a Deus. Isso é um reino, tá? Isso é que eu queria deixar claro para vocês aqui, que o reino opositor o reino espiritual é um reino real, o maligno opera na mente dos homens para que os homens desobedeçam a palavra de Deus. Isso é um fato, tá? Isso é uma realidade. Aí agora, no último ponto aqui, alguma pergunta, alguma questão aqui antes de eu passar para frente? Não? Então tá, seguindo aqui, ó. O mecanismo para matar a semente. Trivelloni, qual é o mecanismo no versículo que a semente é tirada do coração? É roubar a palavra que foi semeada e a pessoa não entendeu. Exatamente. Imagina o seguinte, a pessoa já não tinha entendido. Quando você não entende alguma coisa, qual que é a reação natural para você procurar entender, Trivelloni? É buscar mais sobre aquilo, né? Aí você vai buscar em quem? Nesse caso, a gente tem que buscar na Bíblia, né? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Mas você poderia, por exemplo, buscar uma pessoa que você vai conversar, você vai tirar uma dúvida com essa pessoa. Poxa, o que você acha disso? E aí a pessoa vai falar. Se essa pessoa for do maligno, o que ela vai falar para você? Vai falar o contrário da palavra de Deus, né? Vai falar o aquilo contrário. que eu vi. Vai falar o contrário. Ou seja, o maligno, não somente ele mesmo pode falar na sua mente, mas ele também usa pessoas. Aí você fala assim, Fala. Assim como Jesus usou uma mula para falar, o diabo usa as pessoas, né? Usa as pessoas. Aí você tá na dúvida, você fala, pô, será que isso é verdade? Vou falar com o fulano de tal, a pessoa é do diabo. A pessoa fala, o que a pessoa vai falar aqui? Isso é bobeira, cara. Você tá acreditando, você tá entrando nesse negócio de religião. Você vai acreditar nessa balela? Por quê? A característica do maligno é falar contra a palavra. Sempre. Então, o maligno, ele pode falar na sua mente, ele lança dardos na sua mente para instigar a dúvida que você já tem, ou seja, sai fora, e o prazer do pecado, você vai abandonar. Aí ele vai trabalhar na sua mente, né? Para você matar, se largar aquela semente que está trabalhando no seu coração. Ou então ele usa pessoas para falar, você ouve, deixa para lá. As pessoas te influenciam, né? Então imagine, você está numa rodinha de amigos, você chega e fala que é de Jesus, o pessoal vai virar para você, tá de brincadeira, agora você é crente. Não, mas vamos lá na balada. Aí pronto, os caras te carregam, porque a influência das pessoas é muito grande e o diabo usa isso. Então como é que a semente de Deus é roubada do coração? Ela é roubada por pensamentos que o maligno lança na sua mente de dúvida, de medo com relação à verdade de Deus. E ele usa pessoas para tentar te influenciar para você não ouvir aquela palavra, para você não se sair fora, falar não, realmente não é para mim. E aí simplesmente a semente é roubada, a semente é tirada do seu coração dessa forma. Então olha aqui, ó, agora eu vou voltar aqui no versículo que eu tinha falado para vocês, que fala assim, ó, aqui em 2 Coríntios 4, que fala assim, ó, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, o que é o evangelho encoberto? É uma pessoa que ouviu, mas não entendeu. É naqueles que se perdem está encoberto. Ou seja, até naquele momento que a pessoa não entendeu o evangelho, ela está perdida, vai para o inferno. Tá? Pode ser que mude, se Deus atuar mais à frente, mas enquanto ela não entende que gere uma transformação, ela está perdida. Versículo 4. Por que ela está perdida? Né? Nos quais, aí vai explicar, nos quais o Deus desse século, o que é o Deus desse século? O maligno. Principados e potestades do ar que opera a desobediência no coração do homem. Então, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Como é que ele cega? O diabo, além de falar na sua mente, usar pessoas, ele vai bombardear você com entretenimento.
filme, Netflix, WhatsApp, Instagram. Ele vai propor tudo para você falar assim, meu, entre ir para a igreja e orar, meu, eu vou sair, eu vou fazer qualquer coisa, porque é tão legal. Você ter o Instagram, você ter o WhatsApp, você ver Netflix, não é pecado. O problema é quando isso ocupa toda a sua mente, toda a sua vida, porque aí você não está nem aí para Deus. Né? Então, nisso não está o pecado. Mas o diabo bombardeia você com todo tipo de imagem para você não consegue nem pensar na Bíblia. Você fala, não dá para pensar na Bíblia porque é tanta coisa na minha mente. Né? Essa é uma outra forma. É assim que o diabo cega os seus olhos. Porque o que ele quer esconder de você? Aí ele fala aqui no versículo, olha aqui. Olha aqui, Trivelone. O que ele quer esconder de você? Ele quer esconder o quê? Para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Quem Cristo é. É isso que ele quer esconder de você. Porque a hora que você vê Cristo, aí, meu amigo, a hora que você vê Cristo, aí você se vê. Aí você fala, Senhor, me perdoa. Senhor, me salva. E aí você faz a oração que ele quer ouvir. Né? E aí quando você vê Cristo, a sua reação vai estar aqui, ó. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz. Quer dizer, se você vê a glória de Cristo, você não vai permanecer nas trevas. Não fica nas trevas. Porque onde entra a luz de Cristo, dissipa as trevas. Aí brilhará a luz, e quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus da face de Cristo. Ou seja, quando você vê a glória de Cristo, aí você fala, Senhor, eu te amo. Senhor, eu me entrego. Senhor, porque é o poder de Deus que vai te transformar. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer essa obra em você. Aí você vem porque você quer. Porque o Espírito Santo está abrindo o seu entendimento de tal forma que aí você vem com toda a força. Você quer Cristo, você busca Cristo. E você começa, então, a romper com o pecado. Né? E é isso que é o poder de Deus do Evangelho. A gente já está quase 1 hora, eu vou terminar por aqui. E agora eu vou abrir para comentários, para a gente terminar nosso estudo. Comentários. Carol. Ou dúvidas, ou questões, ou... Eu? Carol. Não, hoje eu não tenho Não tem nada. comentário, não. Tá bom. Trivelone. Eu acho que dúvida e pergunta eu não tenho, eu tenho comentário. Faça comentário. Se você discordar, Trivelone, não tem problema não, viu? Você pode discordar de mim. Não, de forma alguma eu não discordo. É que, bom, a gente se conhece há muito tempo, né? E você participou de muitas coisas na minha vida. E hoje e segundo essa palavra, você sabe que eu vivenciei algumas coisas nessa questão, né? E mais uma vez eu torno a falar que foram dois estudos só que eu participei até agora, mas foram 2 estudos que estão começando a abrir os meus olhos de uma outra forma, né? Eu via de uma outra forma. Hoje nessa palavra eu vi muito a minha vida. Lá atrás, hoje não, lá atrás. Lá atrás eu vi. E eu gostei muito dessa palavra. Foi uma palavra que eu gostei bastante hoje. Amém. A gente começa a entender muita coisa. Porque a luz de Cristo faz você discernir, né? Você entende você mesmo, o que você passou. E só um comentário só. Quando o show não é muito bom, você acaba ficando... você perde o interesse em ver o show. Uhum. Só que quando é dita realmente a palavra de Deus, você não está atrás do show, você está atrás da palavra, Sim. né? Quando você está dentro de um show, é complicado. Você participa daquele show e vai ter dia que o show não vai estar legal, vai ter dia que a estrela não vai ser aquela, e aí o show não é igual, então você começa a perder o interesse, porque aí você começa a ver, a ouvir a palavra de formas diferentes. Uhum. Né? E às vezes uma palavra dita aqui hoje confronta a que vai ser dita amanhã. Uhum. E aí você começa a ficar confuso e aí você vai perdendo o interesse. Exatamente.
E enquanto for realmente a palavra de Deus, ela sempre vai instigar você, sempre vai te levar, né? Quando é um show, uma coisa natural, aí é humano, né? Você não consegue representar sempre. Exatamente. Exatamente. A emoção nunca vai ser a mesma. É, É diferente de quando a palavra é verdadeira, né? A sua emoção sempre vai ser a mesma. é. Vai ser aquela emoção de você, vai ser a vontade, né? A vontade de você querer ouvir a palavra, vai ser a vontade de você buscar a palavra, de querer sentir o poder de Deus. Porque o poder de Deus, eu confesso para você, você sabe, já te falei várias vezes, eu gosto de fervor e tal, não sei o quê, Sim, mas desde que seja a sim, palavra, sim, mas né? tem. Mas, Trivelone, Tem, tem. Tem. Quando é de Deus, o fato de ser o fato de. Deixa eu só mencionar, você falou das emoções, eu não pontuei isso, mas eu vou pontuar agora. O fato de ser pregado a verdadeira palavra, aquilo vai mexer nas suas emoções. Vai mexer na sua vontade, mas de forma genuína. Uhum. Porque as suas emoções vai levar você a ter as emoções de Cristo. Tanto é que ele fala assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, em Filipenses 2. Quer dizer, as emoções de Cristo, os sentimentos de Cristo, a vontade de Cristo. É emocionante, é contagiante, mas é Nada verdadeiro. forçado, né? Não é nada forçado, não é algo que eu estou manipulando as suas emoções, estou manipulando a sua vontade. As coisas do Espírito de fato existem. Quando Deus mexe com você, meu amigo, você realmente é chacoalhado emocionalmente, mas de uma forma que gera vida, genuína de Deus. Então, o fato de você simplesmente crer na palavra não quer dizer que você vai ser aquele cara assim morto, como a Sim, gente sabe sim, que sim. tem. Não, muito pelo contrário. Mexe você como um todo. Só que Como como? todo, De uma é. forma equilibrada, de uma forma de Deus, né? Pô, que legal. Mas eu gostei muito dessa palavra, de verdade. Foi me arremeteu ao passado lá sobre algumas coisas que eu vivenciei, que na época eu já não concordava lá atrás, Uhum, e foi um dos motivos que me fizeram não perder a fé em Deus, mas deixar de ir à igreja, uhum, né? uhum, uhum, Que é muito importante você ir para ouvir a palavra de Deus e tudo mais. sim. Mas isso me fez viver algumas coisas lá de trás que você começa a perceber o que era. Uhum, uhum, Gostei exatamente. da palavra, mais uma vez, gostei Tá muito. bom, glória a Deus. Tá joia, então. Se você tiver um tempinho depois, aí você vê com calma, você vê o estudo que a gente fez na semana passada, também vai ajudar também, tá bom? Uhum. Então tá bom. Já terminamos então o estudo, a gente vou orar, e aí eu vou deixar o link lá no grupo para o pessoal que não viu poder ver, que perdeu hoje. Tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, eu te louvo, Pai, porque a tua palavra é o poder de Deus, é a luz do Senhor para os nossos corações, para que vejamos a sua glória, e somente vendo a sua glória que nos vemos e podemos nos ver. Senhor, eu te louvo, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, vem do teu Santo Espírito e fala, Senhor, no nosso coração, fala na nossa mente, fala na nossa vontade, fala em todo o nosso ser, que nos leva, Senhor, a realmente a amar a Ti, a, Senhor, a pedir a Tua presença, a buscar mais o Senhor, nos transforma, nos faz uma nova pessoa por causa do Teu poder e do Teu Santo Espírito. É isso que eu te peço, Senhor, pela minha vida, pela vida do Trivelone, da Carol, daqueles que não puderam participar, mas que vão assistir. Senhor, eu te peço a tua bênção, Senhor, para que o teu nome seja glorificado e a tua palavra gere fruto na nossa vida, de transformação. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então, beleza, Amém. gente. Terminamos nosso estudo. Se Deus permitir, quarta-feira que vem tem mais. Se Deus Se quiser. Deus quiser. Então tá bom, Trivelone. Fica na paz do Senhor. Beijo para vocês, ficam com Deus. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Boa Carol. noite. Deixa eu ver como é que